E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, unidos através desta plataforma, Facebook, Instagram, YouTube, para mais uma transmissão. Estamos ao vivo como vive o nosso Deus, para juntos orarmos e meditarmos na Palavra de Deus. Você tem uma Bíblia? Se você tiver uma Bíblia aí, por favor, procure a sua Bíblia onde estiver. A minha está aqui, me acompanha sempre. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para compartilhar com você, tá? Se você puder compartilhar essa transmissão, vai me ajudar a poder levar a outras pessoas, né, essa transmissão, tá bom? Então, se você, por algum motivo, porventura, tiver podendo nos ajudar a compartilhar, compartilhe. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, e logo após eu quero orar com você e por você, tá? Você que está no Instagram, puder aí apertar o aviãozinho, você que puder no Facebook apertar ali aquele bonequinho que tem uma setinha para poder compartilhar, nos ajude. É sempre importante, é sempre interessante a gente poder dividir, né, aquilo que é bom para com as pessoas que nós temos a oportunidade de dividir. Então, se você vê que é importante essa transmissão, esse trabalho que nós temos feito, então nos ajude a dividir com outras pessoas, compartilhar com outras pessoas a mensagem, a palavra de Deus a toda criatura. Jesus disse o quê? Ide por todo mundo, não é isso? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Muitas vezes você não pode sair pregando, às vezes você está trabalhando, você está com alguma ocupação a qual você no momento não pode se desprender, e assim Deus ele usa pessoas. Eu acabei de chegar do culto da manhã, o culto das 8, demos ali um plantão de atenção àqueles que Deus ali conduziu, e agora nós também aqui estamos fazendo uso de um espaço, de um tempo para trazer a palavra de Deus ao coração daqueles que assim desejarem, tá? Eu estava aqui compartilhando com algumas pessoas que elas podendo entrar, elas vão poder, senão elas vão poder também estar notificadas para logo após elas assistirem. E isso é muito bom, porque nós temos a possibilidade de manter a gravação aqui disponível para aqueles que desejarem assistir logo após, né, interagir com a gente ali, comentar. Você pode deixar aí o seu pedido de oração para que a gente possa pegar o seu pedido e o seu nome e levar para o monte para orar nas madrugadas, né, orar durante os momentos que a gente está ali na igreja, no templo, adorando a Deus, servindo a Deus, orando também. Então, conte com a nossa colaboração, conte com a nossa ajuda espiritual em oração, né? Ore por nós também, porque nós somos carentes de oração. Todos que estão à frente de uma obra, de um trabalho, sempre é necessário. A palavra de Deus ela mostra Paulo ele recebendo oração dos irmãos de Corinto, de Filipe, Pedro, quando esteve preso, recebeu oração também ali dos irmãos da igreja, e o anjo do Senhor o livrou daquela prisão, daquele cárcere, né? E tantos outros quantos personagens bíblicos também tiveram a oportunidade de alguém interceder, orar, e assim Deus ele operar. Vamos lá, vamos à palavra. Esse é o seu amigo que vos fala, Bispo Santos, por misericórdia.
E essa programação de sempre, ela tem um oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, né? É um ministério por misericórdia de Deus. Ele nos confiou para cuidar das suas ovelhas, cuidar das suas almas, né? Porque todos nós somos almas, né? Coloquei até uma mensagem nas minhas páginas dizendo o seguinte: no final de tudo, ninguém vai ser bispo, ninguém vai ser pastor, ninguém vai ser obreiro, presbítero, padre, ninguém vai ser alguém. Seremos todos apenas almas para Deus, que esse é o objetivo, Senhor. Ele desejar salvar do inferno aqueles que estão caminhando sem rumo, sem direção. Por isso que a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele é o caminho. Se ele é o caminho, é exatamente para que nós procure andar no caminho certo. E Cristo Jesus é o caminho certo, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Aqueles que estiverem entrando aqui, eu quero compartilhar os Salmos, o Salmo 1, né? Salmos 1. Você pode aí, por favor, abrir sua Bíblia. E nós temos aqui uma direção de Deus acerca dos justos, né? E também dos ímpios. Deus aqui, ele nos mostra em sua palavra uma comparação, né? Uma comparação acerca dos justos e dos ímpios. Vamos ver aqui na ótica divina, na ótica de Deus, quem são essas pessoas e como elas procedem, como elas vivem. Vamos ver aqui um resumo em 6 versículos apenas. Eu não quero me alongar, me estender muito, né? Eu quero poder ser o mais objetivo possível e logo após orar por você e com você. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe que a Bíblia fala acerca do justo, né? Aquele que caminha na justiça, aquele que pratica a justiça, que vive na justiça, né? Aquele que procede na justiça. Primeira coisa que a Bíblia diz é que ele é um bem-aventurado, né? Bem-aventurado é aquela pessoa bem-sucedida, é aquela pessoa que tudo que ela faz, ela tem a aprovação de Deus, a bênção do Senhor, né? Ela tem a direção de Deus, né, em sua vida para tudo o que ela projetar, tudo o que ela fizer, tudo o que ela desejar, ela vai ter a aprovação de Deus. Então, bem-aventurado é todo aquele que segue o conselho de Deus, tá? Todo aquele que procura andar de acordo com a vontade do Senhor, tá certo? Então, você que me vê agora, você que me ouve agora, procure analisar no seu coração, no seu íntimo. Deixa eu só trocar aqui. Procure analisar se verdadeiramente você tem andado de acordo com a vontade do Senhor, né? Se você tem feito a vontade do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. A Bíblia fala no livro de Coríntios, 1 Coríntios, a carta paulina, no capítulo 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Eu sempre via minha mãe falando para os meus irmãos, e chegou o tempo que ela falou para mim, e eu não compreendia quando ela dizia: meu filho, diga com quem andas, eu te direis quem és, né? E quem junta com porco, farelo come. Muitas vezes a gente anda com pessoas no dia a dia. Talvez no seu trabalho você ande com pessoas, talvez na sua vizinhança você ande com pessoas, até na igreja. Você talvez ande com pessoas que você considere ser pessoas que sejam dignas da sua companhia, né? Mas a questão é, você sabe o que essas pessoas andam praticando, fazendo?
Vocês sabem exatamente o que elas fazem no seu dia a dia, né? Vocês sabem o que elas andam praticando. É necessário a gente saber com quem a gente anda. Você tem que identificar com quem você anda. Porque se você estiver andando com ímpio, você não será um bem-aventurado. Você será um mal-aventurado. Uma pessoa má-sucedida. Tudo que você fizer vai dar errado, não é simplesmente por sua causa diretamente, mas sim por causa da pessoa que você está andando. Veja Jonas, eu já dei exemplo de Jonas. Jonas, ele desobedeceu a Deus e entrou num barco alheio. Olha o que aconteceu com esse barco. O que faltou para aquele barco afundar por causa daquele momento? Jonas era crente, não é isso? Jonas era crente. Então observe que o comportamento de Jonas quase levou à morte várias pessoas que não tinham nada a ver com a sua vida, com a sua situação, né? Humanamente falando, qual era o risco que Jonas ele apresentava? Nenhum. Que olhasse para ele e dizia, oh, que bênção, um servo de Deus aqui no barco com a gente, que bom, que maravilha, que bom que tem uma pessoa que serve a Deus, que invoca a Deus, que está aqui no barco com a gente, então a viagem vai ser melhor ainda, né? Se a viagem ela já tinha a tendência de ser boa, então agora que ela vai ficar melhor, só que não. Todo mundo conhece a história e já sabe que Deus ele fez um vento forte, né? Eu preguei isso dias atrás, e Deus ele agitou o mar, Deus ele fez com que Jonas entendesse que o caminho que ele escolheu não era o caminho de Deus. Então a palavra aqui de Deus ela já me diz e orienta que eu serei bem-aventurado se eu não andar no conselho dos ímpios. Tem pessoas dentro da igreja que o que sai da boca dela não vem de Deus. Ela está dentro da igreja, do templo, ou melhor, está dentro do sistema. Porque hoje em dia, a maioria cega, elas estando dentro do sistema religioso, né? É quando a pessoa ela acha que ela é salva, ela acha que ela é convertida, ela acha que ela é liberta, ela acha que ela tem o Espírito Santo, que é um dos problemas mais graves que tem existido hoje dentro dos templos religiosos, das seitas religiosas, dentro dos sistemas religiosos. A não preocupação das pessoas terem um encontro com Deus, a não preocupação das pessoas nascerem de Deus. Não há uma preocupação da liderança em que as pessoas elas sejam convertidas, elas tenham um novo nascimento, elas tenham um batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Elas sejam batizadas nas águas. Hoje em dia as pessoas elas estão mais preocupadas com pregadores digitais, né? Com pregações motivacionais, pregações coaches, né? Nós temos procurado aproveitar esse espaço aqui, que é algo muito sério, que a gente procura levar o máximo de seriedade e transparência possível para levar a palavra de Deus de forma séria, né? Eu não quero jamais usar esse espaço aqui para perder tempo. Eu sei que muitas vezes a taxa de paciência e de tempo que as pessoas conseguem ficar dando ouvido a quem prega a verdade, a quem prega aquilo que o Deus Todo-Poderoso ele orienta em sua palavra e quer que chegue ao coração das pessoas, aquilo que é o evangelho genuíno e puro, né? Muitas vezes as pessoas elas não querem ter investimento de tempo para ouvir quem realmente prega a verdade, quem realmente quer transmitir algo de valor para si. Muitos querem ouvir aquilo que faz coceirinha no ouvido, comichão no ouvido. Então eu aprendo com isso, eu entendo com isso que até aqueles que transmitem, que estão ali transmitindo, podem levar até essas pessoas ao erro. A maneira errada de se servir a Deus, a maneira errada de buscar a Deus, de ter uma vida espiritual de qualidade e também saudável na palavra de Deus. Então a palavra diz aqui que eu tenho que procurar saber quem eu dou ouvido, quem eu ando.
com quem eu estou caminhando. A palavra de Deus ela é clara: bem-aventurado o homem, feliz aquele, bem-sucedido será aquele. O homem no sentido de ser humano, de pessoa, que não anda no conselho dos ímpios e não se prende no caminho dos pecadores. Não fica preso no caminho daqueles que estão na contramão da salvação. Não fica preso nos vícios daquela pessoa, nas manias daquela pessoa, nos hábitos daquela pessoa. Você pode ver, se você tem um colega de trabalho, se você tem um parente, um vizinho, seja quem for, e você tem o hábito de andar com essa pessoa com frequência, você já começa a pegar o sotaque da pessoa. Você já começa a falar igual a ela, você já começa a ter manias dela. Você já começa a se comportar igual a ela. Porque nós temos essa capacidade, essa facilidade tremenda de imitar as pessoas. Então a gente tem que observar e saber com quem a gente está andando. Paulo ele diz: sede imitadores meus como eu sou de Cristo. Paulo não pediu para que a gente idolatrasse a ele. Não. Paulo ele não quis dizer que nós devemos venerá-lo. Não é isso que Paulo quis dizer. Ele disse: olha minhas atitudes, olha o meu comportamento, olha a minha carreira, olha a forma como eu sirvo a Deus. Olha a forma que eu procuro ter a minha comunhão com Deus e procure ser imitador de Cristo como eu sou. Paulo não quis chamar atenção para si. Paulo não quis ser o centro, não, de forma nenhuma. Mas hoje em dia a gente percebe a criatura idolatrando e adorando a criatura e não o Criador. Ídolos, né? Celebridades, pessoas que querem muitas vezes ocupar o lugar de Deus com as suas influências, né? O que se mais tem hoje na nossa atualidade são os influencers, né? Então preste atenção na palavra, que eu tenho que saber quem são as pessoas com quem eu caminho. Isso eu aprendo na palavra, aqui no Salmos capítulo 1, que eu não posso querer andar com qualquer pessoa, porque Paulo disse aos Coríntios que as más conversas corrompem os bons costumes. Em Provérbios 13:20 a palavra diz: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Se eu opto em andar com sábio, eu vou adquirir o quê? Sabedoria. Se eu opto em andar com pessoas que me passam conhecimento, me passam direções que vêm do próprio Deus, me passam informações que vêm do próprio Deus, então, consequentemente, eu vou estar me enchendo daquilo que vem de Deus através daquele canal que é aquela pessoa. Seja um canal de Deus na vida das pessoas. E ande com pessoas que sejam canal de Deus para a sua vida. É isso que eu tenho procurado dia a dia. Quando eu ligo para um pastor amigo meu, quando eles ligam para mim, quando a gente conversa, ontem mesmo eu tive a felicidade de conversar com 2 deles, são pessoas que para mim são canal de Deus, são canal de bênção. Então ali na oportunidade a gente pode extrair coisas boas de ambos os lados. E aqui a palavra de Deus ela diz que eu não devo ficar preso no caminho de quem anda praticando coisas erradas, de quem anda contrário à vontade de Deus, de quem anda na contramão da verdade, de quem anda desobedecendo a Deus, de quem é rebelde ao Senhor, de quem está nas trevas. Eu vou me igualar a essas pessoas, eu vou me comparar a elas, eu vou me nivelar a elas. E aqui no versículo 2 a Bíblia diz assim, continuação do versículo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores, que é bem um resumo do que eu acabei de dizer. Eu não posso andar no mesmo ambiente, isso aqui é Bíblia. Eu posso falar com todos, ser gentil com todos, educado, atencioso. Agora, se tem uma roda de fofoca, eu não posso estar ali, porque o assunto é fofoca. Se eu estou numa roda de prostituição, eu não posso estar ali. Se eu estou numa roda
de pessoas que estão falando até das autoridades que seja, eu tenho que evitar. A Bíblia manda eu orar pelas autoridades e não difamar as autoridades. E não falar mal das autoridades. Eu tenho que procurar manter uma postura varonilmente que agrade a Deus. Eu tenho que procurar manter um comportamento que alegre o coração de Deus, agrade o coração de Deus. Então, a roda de quem escarnece, de quem fala mal de tudo, zomba de tudo, desfaz de tudo, hoje em dia eu vejo o maior desrespeito com o nome de Jesus, o maior desrespeito com os dons espirituais. Hoje em dia se faz stand-up, comedy, se faz piada, se faz brincadeira com o Espírito Santo na maior naturalidade com o nome de Jesus. Se fazem hoje brincadeiras com o nome de Deus e zombalheira, como se isso fosse algo natural, comum, como se isso fosse normal. Só que Deus ele tem estado irado com isso. Nós seres humanos não nos sentimos satisfeitos quando alguém zomba da nossa cara, brinca da gente, faz piada de mau gosto, brincadeira de mau gosto. Imagine Deus que é santidade. Imagine Deus que é nosso Pai, que é o Todo-Poderoso. Será que Deus se sente satisfeito? Deus se sente feliz, contente? De forma nenhuma. Então eu preciso saber com que eu estou dando. Se uma pessoa ela fala algo e você diz amém, você está concordando com o que ela está fazendo. Seja bom, seja ruim. Se você anda com a pessoa e ela faz piadas, né? Faz piadas desagradáveis, né? E você está ali concordando com a piada dela, rindo, se agradando, então você está ali sendo cúmplice, prevaricando com ela. E Deus está vendo tudo isso. Aí você quer ser bem-sucedido na vida, você quer ser uma pessoa bem-aventurada, né? Você quer ser uma pessoa que Deus ele abençoe tudo que você faça, sendo que você está envergonhando o nome do Senhor, sendo que você tem zombado do Senhor, também junto com essas pessoas. Quem se junta com porco, farelo come. Não tem para onde, não tem como fugir disso. Isso é uma regra, um ditado popular e uma verdade. Olha o filho pródigo quando ele estava na casa do pai, ele tinha de tudo, do bom e do melhor. Tinha de tudo, do bom e do melhor. Comida, casa, roupa, proteção. Tudo que ele precisava, ele tinha ali. Quando ele saiu de perto do pai, olha só as amizades que ele escolheu. Olha com quem ele desejou caminhar. Olha por onde ele andou. Olha as coisas que ele fez. Só fez acabar tudo que o pai deu para ele. Tudo que era de direito dele de herança, se acabou, se destruiu. Por quê? Porque ele procurou as amizades erradas, ele andou com gente errada. A gente tem que sim conhecer novas pessoas, mas a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda. Conhecer pessoas não significa que você é obrigado a andar com elas, a ter que ficar com elas onde elas estão, a ter que frequentar onde ela frequenta. Não. Negativo. Eu conheço pessoas novas todo momento, todo dia. Volta e meia chega alguém no meu privado, no meu WhatsApp, porque meu número ele é público, né? Meu WhatsApp é público para quem quiser falar comigo, tanto da igreja como o meu pessoal. Não sou celebridade para ocultar o meu telefone de pessoas que queiram precisar de uma ajuda espiritual, uma oração, uma visita, né? Ontem mesmo fiz uma visita a uma senhora que estava ali com infecção urinária e com a bexiga alta, já com sérios problemas. E para a glória de Deus, hoje eu recebi a notícia de que ela amanheceu melhor, está bem, para a glória de Deus. E eu me senti feliz demais por saber o que Deus fez na vida dela, por misericórdia, através desse serviço prestado, né? Dessa nossa dedicação que nós temos para com as almas, para com o povo de Deus. E é isso que Deus ele quer da gente, que a gente procure dedicar o nosso tempo fazendo aquilo que Deus ele nos chamou. E você vigiando o tempo inteiro com quem você conversa, com quem você anda, o que você faz, para que você não seja envergonhado diante do inimigo.
O diabo, ele sabe as coisas que você faz de errado, e se você estiver de frente com ele em qualquer situação do dia a dia, seja uma pessoa manifestada, seja uma pessoa que se levante, seja qualquer situação contrária que venha contra você, retaliação do inferno, investida do mal, você vai estar na posição, na unção, na autoridade para poder expulsar esse mal do seu caminho, da vida da pessoa que estiver ali te atormentando, e você poder se ver livre do mal. Por um caminho ele vem, por 7 ele vai ter que fugir. Resistir ao diabo firme na fé, ele vai fugir de você. Se você permanecer na fé, se você permanecer na obediência, na postura, com certeza Deus ele vai te honrar. Com certeza vai dar tudo certo para você, você será um bem-aventurado. Mas para isso, na condição de justo, você tem que procurar manter a sua postura. Você tem que procurar manter a sua posição diante de Deus. Deus e o diabo, ele observa você o tempo inteiro. O tempo todo nós somos observados. Não pense que Deus está ocupado e o diabo que não observe você. Ele está te observando sim. Em tudo. A diferença é que o diabo não observa o seu pensamento, mas Deus observa. O que você estava pensando antes de você chegar aqui nessa transmissão dessa live, Deus ele sabe. O que você está pensando agora, que está passando pela sua cabeça, talvez eu estou pregando aqui e você está se recordando de situações que talvez você ande praticando. Cuidado. Cuidado com as pessoas que você tem andado. Cuidado as coisas que você tem feito com elas. Talvez seja esse o motivo das coisas estarem indo de mal a pior na sua vida. Talvez seja esse o motivo das coisas não estarem dando certo para você. Procure se afastar. Não é você ser inimigo dessas pessoas, você excluir elas de uma forma que elas percebam que você não está querendo mais contato com ela, fazendo com que esse ambiente se torne um ambiente desagradável. Não, você pode continuar falando, cumprimentando. Agora a questão é você andar com elas. Você vigia com ela nas palavras, vigia com eles na comunicação, vigia naquilo que é ofertado e proposto por eles, que é oferecido por eles. E você não tem obrigação de aceitar nada. Você aceita aquilo que você vê, que de fato você deve aceitar, que venha de Deus, é claro. Vou encerrar. Versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Isso aqui é traduzido de uma forma que eu não preciso explicar muita coisa. Qual o prazer do justo? É meditar na palavra de Deus e não no conselho dos ímpios. Não andar de acordo com a orientação de quem não tem o Espírito de Deus para te ajudar. Eu preciso que as pessoas que andem comigo estejam com a mesma visão, com o mesmo espírito, com a mesma direção. Eu não posso querer de forma alguma que quem ande comigo esteja com opiniões contrárias, com pensamentos contrários. Não, de forma nenhuma. Não posso permitir isso. Eu não posso aceitar isso, eu não posso desejar isso, eu não posso achar isso normal, porque as más conversas vão me corromper. No livro de Coríntios também aqui, eu tenho aqui 1 Coríntios 5, que diz assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal não andai e não comai. Tá? Não andais e não comais, né? Paulo, ele deixa claro, isso aqui é uma visão de Deus, né? Não é uma visão minha, de que com esse tipo de pessoa, 1 Coríntios 5:11, tá? Se você quiser conferir na sua Bíblia, confira. O manual que conduz os nossos passos. Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu tenho que procurar seguir corretamente os passos de Cristo. E eu só vou conseguir isso através da leitura da palavra. Olha aqui o que Deus está dizendo. O meu prazer tem que ser meditar na palavra de Deus. Não andar de acordo com a opinião dos outros, com a vontade dos outros.
com o querer dos outros. Não, isso vai me levar para o buraco, um abismo chama outro. A palavra de Deus diz que um cego não pode guiar outro, porque senão ambos vão cair no buraco. Não é nem que o cego quer cair no buraco e levar outro, não. É porque não tem visão. Quem não tem visão não pode passar visão. Só passa visão quem tem visão. Só passa o espírito quem tem o espírito. E o que nós temos procurado fazer através desse trabalho sério de pregar a palavra de Deus, de transmitir a palavra de Deus para aqueles que assim desejem, é exatamente a preocupação e a responsabilidade de poder transmitir com seriedade aquilo que seja da vontade de Deus, para o bem, para o progresso, para o desenvolvimento da sua salvação e da sua vida espiritual com Deus. Unicamente isso. O único beneficiário, o único beneficiado em tudo isso é você. Apenas você. Quando você aceita, quando você recebe, quando você abraça, quando você aplica, quando você coloca em sua vida como um todo, em prática, tudo que você recebe e que você testifica. Provai e vê que esse Espírito é de Deus. Você testificou, é Deus que está ali usando a pessoa para falar contigo, então você procura proceder da forma mais correta ou próximo do que se foi transmitido possível, tá? Versículo 3, né? A palavra divide aqui 6 versículos, né? 3 falando sobre o justo e 3 falando sobre os ímpios, né? E aí, observe que o 3 diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, bem-aventurado é o quê? Um bem-sucedido. A pessoa é como uma árvore. Quem planta as árvores é Deus. Deus é quem planta as árvores. Nós é que damos continuação. Quando nós nascemos, as árvores elas já estão aí plantadas, porque foi o Senhor quem plantou. Nós apenas damos continuação naquilo que Deus ele quer. Naquilo que Deus ele quer. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, bem-aventurada, então, meus irmãos, a receita, a fórmula que Deus ele nos dá é você procurar se afastar de pessoas que não prestam, de pessoas que contaminam a sua fé, corrompem a sua fé. Quem foi o primeiro que pecou? O primeiro que pecou, quem foi? Lúcifer. O primeiro que pecou foi Lúcifer. Não foi Adão, foi Lúcifer. E o que ele fez? O que ele fez? Ele corrompeu o quê? A terça parte dos anjos. Quanto? A terça parte dos anjos. Então, qual o objetivo dele ainda? É continuar corrompendo. Ele não parou, ele não acabou, ele não desistiu. Como que ele conseguiu corromper Adão? Através de Eva. Até então, a companhia de Eva era boa, era agradável, era auxiliadora. Adão estava feliz da vida com a companhia da esposa. Tudo em paz, paraíso, né? Estava ali, vivendo ali, bem todos dois, sem confusão, sem fome, sem tristeza, sem problema, sem dívida. Não tinha problema nenhum, eles não tinham problemas nenhum. Quem causou o problema para eles? Quem levou o problema para eles? Satanás. O mesmo que corrompeu a terça parte dos anjos foi o mesmo que corrompeu Adão e Eva. Será que ele parou de fazer isso? Não, pelo contrário, ele continua com mais intensidade, ele continua fazendo, né? Com mais intensidade ele continua fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, você que vai assistir, o pastor Marcelo, um forte abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, saudades, Deus abençoe sua família, seu ministério sempre. Tá bom? Comentou aqui, boa essa palavra, glória a Deus, sou também abençoado, Deus continue te fortalecendo, e aos demais, pastor Abraão que entrou aqui também, pastor Noelso, né, meu amigo, missionária Patrícia, e meu irmão, o diácono Antônio Balbino, lá de Maringá, meu amigo, Deus te abençoe, Deus continue te abençoando cada dia, e os demais, a todos que entram aqui e
assistem essa transmissão pelo Facebook, pelo Instagram, né? Ali temos Eduardo, Royal e mais outras pessoas que também estão ali assistindo, né, essa transmissão. É essa palavra que Deus ele quer para o justo. A vontade de Deus para o justo é essa: que você não ande no conselho do ímpio, que você não ande no caminho dos pecadores preso, que você não assente-se na roda dos escarnecedores, né? Irmã Inês, Deus abençoe, paz de Cristo, né? Que você procure ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, para no seu devido tempo, no tempo de Deus fazer você dar fruto. Qual é o desejo de Deus? Que você dê fruto. Agora, por que tem pessoas que não dão fruto? Por que tem pessoas que a sua vida ela é infrutuosa, ela é infrutífera, né? Então observe que o que eu acabei de dizer para você, a vontade do inimigo é corromper. Então ele vai usar a estratégia que ele tem ao alcance dele. Ele vai usar a estratégia que ele tem ao alcance dele. É amizades, é pessoas, influências, né? E é como o pastor colocou aqui, andar só com Deus, meu irmão. Andar só com Deus, minha irmã. A Bíblia fala que Noé, ele achou graça diante de Deus porque ele andava com Deus, né? Ele andava com Deus. Então, como o pastor colocou bem aqui, foi feliz a colocação aqui no nosso comentário, né? Ele andava com Deus. Então, quando a gente anda com Deus, então a gente sabe que Deus ele jamais vai decepcionar a gente. Ele jamais vai nos deixar entristecido com nada que ele fizer. Se Deus disser sim, a gente vai ter que estar feliz. Se ele disser não, a gente vai ter que estar feliz também. Porque nem sempre o não de Deus é motivo de tristeza. Tem pessoas que Deus ele arranca da sua vida e você tem que comemorar. Não pelo fato de você desejar o mal dela, mas sim pelo fato de Deus estar te livrando de coisas ruins que poderiam te prejudicar. Você não sabe o que o mal estava usando aquela pessoa para te atrasar, para te prejudicar, para destruir seu casamento, para destruir sua saúde, destruir sua família, destruir o seu trabalho, destruir tudo aquilo que você construiu. Então você tem que saber com quem você andar. Não é que você deve andar sozinho, no sentido humano, fisicamente falando, não. Tem pessoas boas, a exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele levantou 70 apóstolos para andar com ele, pregando a palavra. 58 abandonou ele. A maioria abandonou ele. Não é que ele quis abandonar, não. A maioria abandonou. A maioria deixou ele. Então, eu vejo aquilo ali como o quê? Livramento para o ministério de Jesus. Porque a parte que não concordava com ele, saiu. E se aquela parte continua? Imagina que os 12 não iam ser influenciados. Imagina o mal unzianamente daqueles 50 que deixou Jesus e afetando a vida dos 12. Embora só tinha 12, e a gente já sabe da história de Judas, que ele era diabo, né? E mesmo assim, digamos que só ele ali já era suficiente para contaminar e corromper a todos. Mas Jesus, ele sabia, ele estava ali o tempo todo ali, ó, combatendo qualquer investido, ação maligna. Jesus estava ali. E nós que não vê o diabo como Jesus vê. Deus, ele revela para a gente determinadas situações. Mas Jesus, ele via explicitamente o diabo ali, agindo no meio deles. Então, se você realmente quer dar fruto, se você quer que no tempo de Deus as coisas aconteçam na sua vida, procure se afastar de pessoas negativas, pessoas carregadas, pessoas possessas, pessoas perturbadas, pessoas que não têm comunhão com Deus. Ande com quem anda com Deus. Se aproxime de pessoas que caminham com Deus. Procure estar perto de pessoas que te aproximam de Deus. Vamos ver agora o ímpio. Eu vou ler os 3 versículos de uma vez e a gente faz aqui uma conclusão, um resumo, tá? Para a gente poder orar, né? Vamos orar também, pedir a Deus aí para abençoar nossas vidas. Os ímpios, versículo 4, Salmo 1, versículo 4. Os ímpios não são assim, tá vendo só? São, porém, como a palha,
que o vento dispersa. Veja que a palavra compara o ímpio com a palha e o justo com uma árvore. Olha a diferença grande, né? Olha a diferença para Deus, do ímpio para o justo. Só aí você já dá para ter noção. Imagine a árvore andando com a palha. Tem diferença ou não tem? Muita, né? Gritante até. Imagine a palha conversando com a árvore. Palha dá fruto? Não dá fruto. Nenhum. Palha só presta para poder ser jogado para lá e para cá, queimado. Jogado fora. Um paraquedas, né? O ímpio não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Vendo só, o ímpio é comparado como perverso. Nem os pecadores na congregação do justo. Não vai ficar do nosso lado. Quem anda errado, quem anda fazendo coisa errada, quem está no erro, quem está praticando as coisas que não agradam a Deus, não vai conseguir ficar do seu lado. Entenda uma coisa. Quem ama a palavra de Deus, ama a Deus. Quem não ama a palavra de Deus, não ama a Deus. É simples de entender isso. Se a pessoa não gosta da Bíblia, ela não gosta da palavra de Deus, ela não obedece à palavra de Deus, ela não obedece à voz de Deus, como que uma pessoa dessa, ela tem condições, ela tem capacidade de ser amigo de alguém, de ser companhia de alguém, de prestar para alguém? Se não presta para Deus, vai prestar para quem? Me diz aí. Coloca aí nos comentários o que é que você acha. Você acha que uma pessoa que não presta para Deus, não serve para Deus, ela serve para alguém? Aqui no livro de Provérbios, versículo 14 diz assim: vai-te à presença do homem sensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Não tem como a gente poder achar conhecimento ou sabedoria nos lábios do insensato, do doido, do louco. Provérbios 14. Não tem como. Você não vai encontrar sabedoria nos lábios de quem não tem sabedoria. É Bíblia isso. Isso é didático, né? É fácil você entender aqui, através do que Deus, ele por misericórdia, nos dá, que é simples de você perceber. Muitas vezes você é que não quer. Muitas vezes você quer insistir em uma amizade, em um relacionamento, em uma companhia de uma pessoa que você sabe que não presta, que você sabe que não vale nada, que você sabe que não é para você. Você que é adulto, que é pai, que é mãe, quantas vezes você já aconselhou seu filho para não andar com certas amizades que você viu que não presta? Agora você muitas vezes anda com quem não presta, mas dá conselho para os seus filhos não andar com quem não presta. Versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio será de sofrimento, perecerá. Então essa é a palavra de Deus que eu tenho para todos, né? O que Deus me deu aqui para compartilhar com você, e um alerta, né? Para você poder saber com quem você tem que andar, com quem você deve andar, né? E se lembre que a nossa companhia, o nosso amigo verdadeiro é Deus, é Jesus. É com Ele que nós temos que se preocupar, se esforçar, cada momento, cada minuto, para poder caminhar. Amém? Eu encerro aqui a minha participação, a minha transmissão. Espero que Deus possa ter falado ao teu coração, né? Espero que você possa ter recebido uma direção aí da parte de Deus para a tua vida. Guarde no teu coração, como um prego bem fixado, preso. Se lembre sempre dessa palavra, para que você venha a ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer. Que Deus, ele tenha a bênção dele, a aprovação dele sobre a tua vida, né? Para que você realmente possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, gratidão a Ti, Senhor, por esta palavra. Abençoe os meus irmãos, os meus amigos. Abençoe os servos do Senhor que entraram aqui, meu Pai. De alguma forma interagiram, cooperaram e desejaram, meu Deus, que essa palavra ela realmente chegasse de uma forma abençoadora na vida de todos que passarem por aqui, seja agora ou seja depois na gravação.
o Senhor venha tocar, abençoar a vida dessa pessoa que assistir essa programação. E que o Senhor, meu Deus, possa prosperar a alma dessa pessoa, a vida dessa pessoa, os caminhos dessa pessoa. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre cada um. E o Senhor, meu Deus, derrame o teu Espírito, derrame a tua graça, derrame a tua misericórdia, o teu favor, o teu poder. Que o Senhor, meu Deus, faça por eles o que homem nenhum tem poder para fazer. Que o Senhor, meu Pai, cure o doente, o enfermo, o aflito, liberte o drogado, o alcoólatra, o viciado. Abra as portas, Senhor, envia o teu poder, envia anjos. Que o teu Espírito Santo de Deus possa encher o coração dessa pessoa. Perdoa nossos pecados, perdoa nossos erros, perdoa nossas falhas. E nos dê, Pai, cada dia sabedoria para te servir, para andar na santidade, na retidão, na pureza, na verdade. Eu entrego a Ti, Senhor, a vida de cada internauta, cada seguidor, cada pessoa que vai receber essa mensagem. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado, exaltado, engrandecido através da vida deles. E que pela fé, meu Pai, um milagre aconteça na vida deles. Que a mão poderosa do Senhor seja com eles, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre e te prospere. Fica aqui o meu abraço, meu carinho. Se esse conteúdo, essa participação, se essa mensagem é útil para você que está assistindo e vai assistir, compartilhe. Nos ajude a crescer o canal do YouTube para alcançar o maior número de vidas possíveis. Esse é o meu intuito, tá? E, ao mesmo tempo, também ajudar pessoas através aqui do Facebook, do Instagram e aonde for, tá? Se você puder fazer isso, eu creio que Deus vai se sentir feliz pelo fato da palavra dele estar chegando ao maior número de pessoas, e eu também vou me sentir muito feliz de poder estar ajudando muitas pessoas, tá bom? Esse é o seu irmão Bispo Santos, por misericórdia, e esse é o canal Mensageiro das Boas Notícias, que tem um oferecimento do Ministério Casa de Oração Leão da tribo de Judá. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu trabalho, sua família, seus caminhos, e que as portas que estavam fechadas se abram em nome de Jesus, tá bom? Que Deus seja contigo e te abençoe aonde quer que você vá. Que a presença de Deus e os anjos do Senhor te cerque, te guarde e te livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até a próxima transmissão, se Deus quiser. Fique na paz.